Olá, pessoas lindas, sejam todos, todas e todos bem-vindas ao nosso Pode Tudo, o espaço de empoderamento, poder e pós. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder. Nessa edição, a gente está recebendo um convidado muito mais que especial, meu companheiro de lutas, meu amigo, Rogério Vaz. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por fazer parte agora de lá do microfone desse projeto, que também é seu, que é nosso. E a gente veio falar hoje de cultura, de empoderamento, de levante. Fique à vontade, se apresente, tudo nosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hélida. Tanto tempo que a gente não se fala, né? Então a gente tem muito aqui ainda para fofocar, né? Para trocar uma ideia, para falar sério também, né? E trazer aqui, engrandecer mais aqui esse espaço, né? A gente tá sempre aqui junto, tá sempre aqui correndo atrás para que as coisas aconteçam, né? Então aqui hoje é esse espaço para a gente parar um pouco, trocar uma ideia e ver onde a gente pode acrescentar. Atualizar, né? Atualizar também. A gente sempre tem muito que falar nesse novembro agora, né? Estamos em novembro, né? Importância desse mês, do dia 20 de novembro. Interessante, né? Eu acho que novembro deveria ser um mês para os brancos virem e agitar, né? Somarem, né, a luta. Acho que eles que tinham que vir, né? Vir com toda essa construção e tudo, e acaba que sempre sobra pra gente, né? Já observou essa responsabilidade que sempre está nas nossas mãos? Sempre é nos cobrado muito, que a gente... eu acho que o entendimento que as pessoas têm é que nós, pessoas pretas, principalmente nós que estamos no levante, na militância, que a gente precisa dominar todos os assuntos, que a gente precisa saber sobre tudo. E mais que isso, o quanto é desgastante, que a gente precisa o tempo todo se explicar e orientar. A gente precisa ensinar as pessoas que não são pretas a como tratar a gente. E eu acredito que não é por aí, né? O conhecimento ele é bem amplo, nossas pautas são extensas demais. Mas, assim, eu acredito que a pessoa que realmente se coloca como antirracista, ela precisa, claro, a gente está aqui para isso, a gente se propõe a isso, né? A orientar sobre o letramento racial, sobre a importância das nossas lutas, das nossas datas, como é o 20 de novembro, mas eu acredito que precisa, que a pessoa que se coloca como antirracista, ela mesma procurar esses mecanismos, procurar essas informações, porque é cansativo também pra gente o tempo todo falar de luta antirracista, pra gente o tempo todo ensinar como as pessoas devem nos tratar. Tá aí, né? Sim. E é muito louco, né? Ver assim, a construção, né? Como que a liturgia dos acontecimentos vão acontecendo, né? E é complicado porque quando um de nós erra, todo mundo errou. Sim. Né? Quando Ludmilla erra o hino nacional, né? Se bem que eu observando eu não vi como erro, né? Eu vi como um erro estrutural técnico, né? Mas quando ela erra, cada um de nós está errando junto com ela, entendeu? Então a gente tem que se posicionar e tem que entender também que essa construção é bem estratégica, feita para nos atingir. Ninguém olha para um descendente de alemão e fala assim, lá, ó, aquilo lá vem da descendência Richthofen, né? Parente daqueles que mataram os pais. Né? Ninguém olha para um alemão dessa forma, né? Ninguém julga uma pessoa branca falando assim, nossa, pelo amor de Deus, aqui, ó. E a Susanne von Richthofen? Né? Olha só que louco, né? Então Mas quando um dos nossos erra, né? Todo mundo errou, né? E a gente é cobrado por eles. Sim. Né? É muito louca essa construção e para onde que ela vai. Então né? a gente entende que o que realmente pesa não é o ato, não é o erro, é quem cometeu o erro. É a cor da pele de quem cometeu. A gente percebe que tem esse peso. Perdoa alguns, outros não, né? Quando Carol Conká erra no Big Brother, né? E aquela outra... Sofre um cancelamento, né? E não sei se na Fazenda lá, porque eu não acompanho esse pessoal, né? A doutora Deolane, ela praticamente, né, chegou lá nas finais, ou ganhou, não sei, não lembro. Ela saiu antes, eu acho. Não sei, mas é interessante, né? Ela olha a guerreira, olha a ousada, né? Olha aquilo todo lá, né? Não passando pano para nenhuma das duas, mas olha a diferença de tratamento, como as coisas acontecem, né? Então é interessante ver que o erro tá lá, ele precisa ser né, punido da forma adequada, mas para uns são punidos eternamente, para outros, né, são considerados até como, olha só a raça, olha só como a pessoa tem atitude, né? Mas se você levanta a voz, Hélida, olha só que agressiva que ela é,
barraqueira, doida, é dessa forma. Então, isso é interessante, que traz um discurso sobre uma fala da Thaís Araújo, que eu assisti um vídeo uma vez, que ela fez um relato de que um ator da Globo, né, colega, fez um comentário de que todas as pessoas pretas que ele conhecia, que tinham poder aquisitivo, que tinham uma situação de poder, eram pessoas arrogantes e metidas. E aí ela fez a pergunta, né? Tortini vende mais porque é fresco ou é fresco? Alguma coisa assim. Ela fez essa comparação e ela falou que será que não é porque essa construção social e racial que a gente está acostumado a ver pessoas pretas em lugar de submissão, em lugar de de servir, será que não é por isso que ele estava acostumado a ver pessoas pretas só nessa condição e quando ele vê uma pessoa preta numa posição diferente, ele não acha que é metida, que é arrogante? Eu acho que passa por isso, né, esse debate. Uma placa que eu quero espalhar ela aqui por toda a Patos de Minas ainda, que é aonde você está se divertindo. Tem pretos se divertindo ou trabalhando? Sim. Né? Porque é difícil ver essa pergunta. Cadê os pretos aqui de Patos? Sim. Né? Nos lugares de poder mesmo, sabe? Então, assim, essa galera, elas estão acostumadas apenas com a gente servindo eles. Exatamente. Né? E quando encaram a gente, e quando se deparam com a gente, né, se divertindo nesses espaços, né, nesses espaços que não são nossos, né, quer dizer, eu creio que sim, eles são nossos sim. E a gente tem que ir lá e ocupar esses espaços. Com certeza. Né? Então, assim, quando eu me deparo com esse tipo de situação, eu deparo os olhares de estranhamento também, né? E são espaços que a gente tem que ocupar, viu, Hélida? Eu tava até pensando por esses dias, tipo assim, a gente organizar o nosso dia, assim, tipo assim, hoje a gente vai pra... Eu vi a Lawane, sabe, esses dias, tipo, ocupando alguns espaços, sabe? Sim. Toda poderosa, né? Eu sempre comentava nos stories dela, rica, né? Maravilhosa e tudo, né? E a gente tem que fazer isso, imagina a gente ocupar esses espaços, assim, nós, a negada toda, assim, né? Empoderando mesmo os locais, sabe? Isso. E tomando posse. Isso se passa muito por racismo estrutural, né? Quando a gente fala que o racismo é estrutural, é estruturante em todas as camadas da sociedade, porque aqui em Patos isso é bem gritante, né? Porque tem pessoas que insistem em se agarrar ao negacionismo, que não existe racismo, que é um caso isolado, número 1000 e tanto, né? Mas, enfim, se você vai num lugar que você sabe que dificilmente você vai ver pessoas pretas, você vai num lugar que você sabe que ele é um espaço de pessoas brancas, e se você tá num espaço que tem pessoa preta, que eu, como pessoa preta, eu me sinto incomodada, ou me sinto olhares estranhos, isso é um traço marcante, isso é o racismo escrachado, né? Dessa divisão social que existe. Mas é aquela coisa, né, Hélida? Até 1994 existe o apartheid lá na África do Sul, né, em que existiam leis específicas onde pessoas como nós não poderiam entrar, existiam bebedores, tinha um bebedor de água para pessoas brancas, acessar os locais, serviços, o cerceamento e o apartamento, né? O Brasil, isso foi tão genial que não precisa de lei, né? A gente sabe nesse exato momento onde a gente vai em algum lugar aqui em Patos, onde vai encontrar na sua maioria pessoas negras e na sua maioria pessoas brancas. É muito fácil. Qualquer pessoa racializada ou não, com a leitura racial, com a leitura de classe, mas a gente consegue identificar com muita facilidade esses lugares. Sim. Lugares mais paupérrimos, a gente vai encontrar os nossos. Lugares mais chiques, mais granfinos, a gente vai encontrar eles. Né? Então, se existe exatamente, então se existe lugar onde a gente só encontra pessoas brancas, se existe lugares onde a gente só encontra pessoas negras, o que é isso se não é o apartheid? Né? Esse final de semana eu estava fazendo uma caminhada pelo centro ali na Getúlio Vargas, e ali na catedral tinha lá um pessoal de formação, eu acho que era medicina, né? Tava todo mundo de branquinho, bonitinho lá, tirando foto e tal, fotógrafo, né, tirando foto lá da galera lá, e engraçado, não achei nenhuma pessoa preta lá. Né? Agora, se a empresa de limpeza urbana reunir toda a galera ali e tirar foto, quem vai ser maioria?
Quem que são as maiorias dos trabalhadores que trabalham na limpeza urbana de Patos de Tem um Minas? cara que eu admiro demais, o Jota, que fala Tugari, que ele tem um canal que fala Tugari, que ele fez essa comparação. Ele colocou uma foto e eu lembro que na época chocou, assim, né? Muitos comentários desse tipo de que a gente é vitimista, que é o discurso da falsa meritocracia, né? Eu lembro que ele fez esse comparativo, colocou uma foto de formandos de medicina e uma foto da galera que faz a limpeza urbana do Rio, né? Lá todo mundo. E assim, né? Então tá ali escrachado na nossa. E não é questão de meritocracia, né? Porque o conceito de meritocracia é a partir de um ponto comum, né? A gente começa de um ponto comum. E a gente sabe que desde 1850, 38 anos antes da suposta abolição, existia um projeto de lei que proibia pessoas pretas de frequentar a escola, de adquirir posses. Então, assim, a gente já era visto que a escravidão estava ficando era insustentável, porque os negros estavam se organizando e se rebelando. Então, já começou a criar mecanismo para poder, mesmo após a suposta abolição, que é uma abolição inacabada, porque hoje, 134 anos depois, é uma abolição inacabada, que os nossos ainda continuam nos territórios, nas encostas, nas favelas, sem o mínimo de políticas públicas, na maioria das vezes. Então, já começou a criar, desde lá, 1850, mecanismos para que a gente não conseguisse se sustentar, não conseguisse essa emancipação, essa liberdade que até hoje ainda não aconteceu. E isso é prova, não sei quais mais argumentos a gente vai ter que usar para falar que a gente ainda precisa sim falar da importância do 20 de novembro, para falar que a nossa liberdade não veio dos céus, muito menos da mão de Princesa Isabel, que a nossa liberdade foi conquistada, está sendo conquistada, porque, eu repito, é uma liberdade inacabada. E assim, a gente tem que reverenciar, sim, Zumbi da Andara dos Palmares, a gente tem que reverenciar Luiz Gama, a gente tem que reverenciar Luísa Maim, Luísa Bairros, Marielle Franco e tantos outros e outras da nossa contemporaneidade que estão aí lutando por essa liberdade inacabada. Por isso a importância do novembro, do 20 de novembro. Eu falo, a gente não deve falar dessas pautas só em novembro, porque a gente sofre as mazelas do racismo de janeiro a janeiro. Mas a gente precisa sim abrir e ampliar esse debate em novembro, enfatizar essas questões da importância de celebrar as nossas datas do calendário anual, de falar sobre as mazelas, de falar sobre os açoites, sobre as chibatas, sobre, né, tem uma composição de uma cantiga de Congado que fala... A chibata só mudou de mão, né? E agora é uma caneta, né? Agora a gente não é preso em grilhões, mas a gente é preso no sistema, né? Na carceragem. E a gente precisa falar sobre essa questão da privatização dos presídios. Quem é que vai continuar sendo encarcerado em massa? Povo preto, né? Porque essa questão de privatizar os presídios vai ser lucro para as empresas privadas. E, mais uma vez, nós vamos sofrer, nosso povo, a juventude preta. Que é totalmente social, né? Totalmente uma questão não financeira, pública, quer dizer, na verdade, privada, né? É uma questão 100% pública, né? Um problema público nas mãos privadas, cara. É inconcebível. É simplesmente inconcebível essa questão de privatização de um problema tão público como esse. Mas um problema social. Exatamente, mas esse sucateamento, essa construção, só esse tema já daria um podcast inteiro, né? Sim. E eu fico vendo, eu estava vendo agora recentemente, né? O faturamento trimestral, por exemplo, da Vale do Rio Doce, que bateu no trimestre 2,8 bilhões de dólares. Né? Em 1997, a mesma Vale do Rio Doce foi vendida por 3 bilhões. Olha que loucura! Né? Um faturamento de 3 bilhões que eles conseguem em 3 meses. Né? Vamos arredondar, né? Porque foi 2,8. Mas assim, é um negócio muito louco. Mas você falando assim sobre a gente falar dessas pautas o ano inteiro, eu tinha que trazer aqui, Elda, sobre aquele dia que a gente foi em Uberlândia, né? E foi muito interessante. Eu tenho que trazer aqui para as pessoas que te acompanham a potência que foi aquele dia lá, quando você trouxe aquelas palavras lá em Uberlândia naquele evento, né? E eu estava ali para fazer os registros, eu estava ali te acompanhando ali e acompanhar e te ver. Eu queria que você te visse, Elda, nos meus olhos, porque foi muito, muito bacana, né? Quando você terminou a sua fala,
E as pessoas ali ficaram extasiadas mesmo, porque aquela fala ali, depois eu fui trocar uma ideia que você falou, não tinha nada construído Nada aquilo lá. programado, assim. Foi muito... Mas é vivência, né? É muito do que eu vivo, é vivência. E a gente tava muito dentro, com os nossos ali, né? Então, assim, todo mundo que ouviu você falar... Um aquilombamento, assim, uma energia muito boa. Né? E assim, para quem acompanha a Hélida e para quem tá me ouvindo aqui agora, eu tava com uma pessoa que era tipo, eu tava com a Beyoncé lá, gente. Não, e as pessoas me pedindo para tirar foto com a Hélida e ao mesmo tempo aquelas que, enquanto eu tava tirando foto com a Hélida, vinham assim com a selfie e tal. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quem que é essa Hélida que esse povo tá vendo aqui? Que nem eu conheço. Sim. Mas a potência de que você falou lá foi muito forte, Hélida. Foi aquele dia, tipo, reverberou muito. E eu acho que é importante demais essas trocas, né? Porque eu assim, sempre quando eu vou falar da luta antirracista, da luta contra a violência de gênero, é muito do que eu vivi, né? Do que eu tive que superar para ser a Hélida que eu sou hoje, né? Porque às vezes as pessoas me veem falando com propriedade, com segurança, né? Com força, e assim, muitas pessoas falam para mim que eu transmito uma força que de verdade às vezes eu acho que eu nem tenho, mas assim, é aquilo que você decide. Você vai protagonizar a sua história, a sua vida, ou vai ficar se lamentando, né? E eu acho que eu discordo muito quando as pessoas falam que é uma luta identitária, que a gente é mimizento, que a gente é vitimista. É justamente por isso, porque a gente se levanta todos os dias contra esse preconceito, contra o racismo, contra a violência de gênero. A gente se levanta, decide dar um basta e a gente precisa ser protagonista. Então, assim, de vitimismo isso não tem nada. Esse levante de querer mudar, de querer levar as propostas a avançar com essas pautas, de ver a mudança acontecendo de verdade, não tem nada de vitimismo. A gente, muito pelo contrário, a gente quer virar a mesa, a gente quer, sabe, mitigar no mínimo tudo isso que acontece, porque, assim, eu acho que esse é um discurso que a gente deve avançar, que a gente deve considerar ultrapassado esse discurso de luta identitária, porque se a gente for analisar as questões raciais, como a gente falou aqui do encarceramento, do extermínio da juventude negra, de mulheres em situação de violência, vulnerabilidade, a gente vai ver que são questões raciais. E é um problema social. Então, assim, por isso que eu acho que a interseccionalidade é tão importante. Porque não tem como eu falar de dores de mulher sem querer olhar para a mulher preta lésbica, para a mulher preta trans, e pensar que ela vai sofrer as mesmas dores de uma mulher que é pobre, que é periférica, mas que é branca. Ela não vai enfrentar o racismo, ela não vai enfrentar a homofobia. Então a gente precisa sim unificar tudo isso, mas tratar de maneira específica. O poder público ele precisa enxergar essa necessidade. Quando a gente estiver falando de um problema de luta de classe, de um problema social, e a gente não encarar essas especificidades da importância que é a interseccionalidade, a gente não vai avançar na luta. Hélida, mas eu penso o seguinte também, né? Mesmo sem ter recurso nenhum, mesmo fazendo muito na raça, por exemplo, a gente pega a Batalha BDC, né, o que o Duarte acaba construindo nessa cidade, junto com o VT, junto com aquela galera toda lá. Tipo, o que esses caras fazem com nada na mão? Imagina isso daqui, ó, de oportunidade. Imagina isso daqui de investimento num projeto desse. Tipo assim, o que o nosso povo faz, o que essa nossa galera faz é muito foda. Né? Então a gente tem a Batalha juventude, a juventude está aí, a gente tem a Batalha BDC, a gente tem o próprio Islã aí que faz um trabalho muito forte, violentíssimo, né? Sem nada. É o resgate na essência, de verdade. É muito forte isso, sabe? E assim, eu penso que sem oportunidade já acontece muito disso, né? Agora imagina com a oportunidade na mão, com a máquina sendo feita, né? A gente tem que colocar tudo nosso no legislativo, por exemplo. A gente tem que construir, né, uma mulher preta no legislativo de Patos de Minas. Cadê isso? Né? Como que a gente vai construir isso? Né? Eu acho que o tempo é agora, não tem para onde correr. Né? Então, assim, eu estava até refletindo, né? Na minha memória, eu tenho o ditinho
como a única pessoa preta, o único negro que teve no Legislativo de Patos de Minas, não sei. Eu me recordo também. E que não Mas que, infelizmente desistiu no meio do caminho. A gente não sabe quais são os reais motivos. Mas assim, a gente sabe também que não é só sobre, né, carregar na pele, né, mas ter a consciência do que é que traz toda essa representatividade, né? Eu acho que passou da hora, né? Eu a falo gente que tá aí. essa é uma questão de ocupar esses espaços, eu comparo muito com o espaço acadêmico, né? A gente tem, né, a lei de cotas, né, que garante isso, né, que cotas abrem portas, isso é indiscutível. Só que antes dessas políticas de fomento, de apoio à juventude preta para ocupar os espaços acadêmicos, a gente via que muitas pessoas pretas ingressavam, mas não permaneciam, né? Justamente por falta das políticas públicas que forneçam apoio. Porque a gente sabe que a gente sempre tem que fazer uma concessão. Sempre para nós foi imposto fazer escolhas, assim. Dificilmente a gente consegue conciliar, por exemplo, estudo e trabalho. A gente tinha que sempre teve que escolher estudar ou trabalhar, ou levar sustento para casa, ajudar os pais, ajudar as mães, na maioria mães solos, ou a gente estuda, entendeu? Então a gente sempre decidiu sobreviver, levar o essencial, o básico para dentro de casa. E aí a vida acadêmica sempre ia ficando para o segundo plano. Veja bem, a gente está mais de 134 anos depois da suposta abolição e a gente consegue ver essas devolutivas agora, muito recente. Eu falo pela minha família. Eu não 2010, né? Na minha família, eu não tenho muitas pessoas com ensino superior completo. A gente está avançando nesse sentido agora, né? A juventude que está... A maioria das mulheres pretas não tem nem ensino médio concluído. Então, a gente vê que, mais uma vez, não é questão de meritocracia, é de oportunidade mesmo, né? Essa luta que a gente está... Nós, o movimento negro, essas pessoas que têm essa consciência e a necessidade da representatividade, a gente está cravando uma luta agora de levar uma mulher para o STF, né? E aí, é porque não existe mulheres no meio jurídico que são competentes? Zilhões, várias, né? Mas é porque a gente vem de um processo de invisibilizar mesmo a luta, a trajetória dessas mulheres, o apagamento de corpos, de histórias, e que a gente não tem uma mulher negra que ocupe um espaço desse tão importante, significativo, que vá colocar em pauta tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? Que tem essa vivência, que tem essa dororidade, essa sororidade para falar com propriedade e colocar na mesa as nossas pautas. E é importante demais. E a gente sabe que não só, né? Por isso, eu volto a dizer, não depende de ser só, não pode ser apenas uma mulher negra. Tem que ser uma mulher negra que tenha... represente, que represente, exatamente. Tem a leitura, né? Que entenda sobre o tema na sua profundidade e na sua concretude, né? Que é o mais importante. É o mais importante. Né? Porque a gente tem a academia, né, como um balizamento de tudo aí, mas eu tenho muitas críticas também a essa academia que não se aproxima também do povo, né? Eu acho que, tipo, vamos falar da esquerda que não se aproxima do povo, né? Aquela esquerda limpinha, branquinha, que não tem conexão com a galera, né? E é muito sobre essa estética, né? Qual que é a estética que a gente tem? Porque a direita funciona, apesar das mentiras, justamente pela estética de conexão com o povo. Sim. Né? É lógico que a gente está numa disputa aí que ela é quase que injusta, né? Eles não têm limites com relação a mentiras, né? Usam das mentiras para se conectar com qualquer um, essa fala fácil, né? Mas de que forma que a gente fala fácil para o nosso povo? A gente sabe da importância acadêmica na vida das pessoas, principalmente de nós, pessoas pretas e pobres. A gente sabe que através da academia que a gente vai conseguir a emancipação intelectual e financeira, mas essas mesmas práticas de avaliação intelectual ocidental têm banidos nossos, desde sempre. Os nossos mestres, fazedores, os nossos mais velhos, que nunca tiveram oportunidade de frequentar, né, que pouquíssimos tiveram a vida acadêmica e que sempre ficaram, né, como... se não fossem capazes, a gente sabe que faltou oportunidade. Não desmerecendo a importância, eu volto a dizer, que não existe uma outra forma de a população preta, de o jovem preto, principalmente, conseguir essa emancipação intelectual, financeira e avançar, que se não for através da educação. É a vida acadêmica que vai nos proporcionar isso. Mas a gente precisa até colocar em pauta como que está sendo
oferecido para os nossos, de que forma? Enquanto a gente ainda ouve falar que cota é uma afirmação do racismo, por exemplo, que só divide, que tira merecimento, espaço de quem realmente tem capacidade. Tá vendo que até o nosso poder intelectual, a nossa capacidade é questionada numa política pública de reparação que se faz necessária. Talvez não é o melhor modelo, mas ainda é necessário essa política de reparação. Mas inclusive a educação é usada contra nós mesmos, sabe? A partir do momento que aponta o dedo pra gente pela forma da gente falar, nesse país multiétnico, nesse país onde trouxeram muitos dos nossos aqui e sacrificaram a língua. Mas eu acho, Rogério, de verdade que isso também é intencional, porque a gente já se perdeu a maioria dos dialetos africanos, das linguagens. Eu acho que essa forma de querer nos impor, até mesmo, já foi nos imposto muito. O nome, sobrenome, a forma de vestir, de comunicar, de cultuar o sagrado. Então, essa forma de impor, a linguística de que isso é certo, falar assim não é certo, é uma forma de nos impor um conceito e um padrão eurocentrado e, mais uma vez, nos deixar nas encostas, de pensar que a gente não é capaz. Dos momentos que eu tive, por exemplo, com a Conceição Evaristo, né, que ela fala sobre a escrevivência, né, isso fica muito forte dentro da gente, né? Eu acho que quando aflora, né, na gente a poesia, é muito sobre essa necessidade de dizer eu existo, né? Nessa necessidade de opa, peraí, eu também tenho uma vivência e eu quero falar sobre essa vivência porque pode parecer até um egocentrismo, mas quando eu falo de mim, quando você fala de você, a gente está falando de muitos dos nossos também, né? Que tem a mesma rotina, né? Construída, né? E quando a gente está num processo, quando eu me deparei, por exemplo, com a leitura de Frantz Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, né, eu encontrei muito sobre disso, cara. Quando o cara lá naquela época lá escreve sobre isso num país que não tem nada a ver com aquela França, que não tem nada a ver com o que eu vivi até aqui, e eu me encontrei na leitura daquele cara, falei, peraí, tem um negócio aqui que a gente precisa alcançar, né? E eu acho que a minha poesia nasce um pouco em cima disso, sabe? Em cima dessa necessidade de, gente, peraí, eu sou alguém e eu preciso gritar para que alguém me ouça. Então, falando em poesia, a gente já tá no finalzinho, passou rápido demais, né? Que papo bom. Então, a gente vamos finalizar com poesia, né? Sintetizar tudo isso que a gente falou, as nossas vivências, né? Os nossos anseios de fazer mudança, não só agora em novembro, não só no 20 de novembro, ressalta a importância de a gente exaltar os nossos, as nossas que nos antecederam, que tornaram possível tudo isso que a gente está fazendo hoje, mas né, de uma perspectiva de viver o Novembro Negro todos os meses, de valorizar essas pessoas, de lutar contra a invisibilidade, de lutar realmente contra o racismo, de lutar por equidade, por igualdade de direito, igualdade de fato. Então, vamos terminar com poesia, Rogério. Eu posso até, vamos fazer uma combina aqui. Eu posso até falar uma poesia minha, declamar aqui, mas eu quero uma poesia sua também. Pode ser? Vamos lá, então, de troca de poesia. E eu te confesso que eu não estava preparado aqui, eu nem sei se eu... Eu tenho uma poesia, mas nem é muito sobre a temática, mas é uma temática importantíssima demais. Mas a gente finaliza com essa também. Eu começo ou você começa? Pode ser você. Pode ser eu? Então bora lá. Essa poesia, eu nem sei em que circunstância ela nasceu, mas ela chama Eu Não Tô Bem. Eu tenho pensado demais, passando o passado para trás, girando o presente ciente, feito de um mundo doente. Se alguém me pergunta como tô, já não sei a resposta que eu tenho. Não me ouve, não me escuto, mesmo se diga, explique desenho. Reflexo do momento recente, efeito de um mundo doente. Escolho palavras prudentes no passado, futuro e presente. Eu ando cansado, gritando ou calado. Eu ando cansado, correndo e parado. Eu ando cansado quando eu descanso. Eu ando cansado quando eu avanço. Eu não tô bem, mas é que ninguém tá. Mas se digo que tô é pra gente ficar. Eu não tô bem, mas é que ninguém tá.
mas se digo que tô, é pra gente ficar. Eu tenho sonhado com dias melhores, mesmo quando os olhos não querem fechar. Eu tenho apostado nos fins dos horrores, mesmo quando as dores... eu não sei te explicar. Bora fazer assim, eu cuido de você cuida de mim, a gente faz uns poemas que é pra libertar, compartilhar os dilemas que é pra aliviar. E mesmo com o peso dos dias, a gente vai estar livre, leve e bem. Joga no vento umas melodias que vem comigo alguém. É que eu tenho pensado demais, passando o passado para trás, girando o presente ciente e efeito desse mundo doente. Uou! Poesiaço. Então, eu trouxe uma poesia hoje que nem é sobre a temática que a gente falou, mas é um assunto muito importante que a gente tem vivido. Eu percebo a urgência da gente falar sobre. E eu escrevi essa poesia num ponto de ônibus, porque eu vi uma árvore cortada e cortaram a árvore e colocaram uma massa de concreto em cima. Então, quer dizer, cortou e ainda impossibilitou que ela renascesse de novo. E é sobre isso. Sepultam árvores todos os dias, erguem edifícios e aumenta nossa agonia. O capitalismo é faminto, sangrento e exacerbado. Não existe lugar para o verde, corra, se esconda à sombra de uma árvore, porque o processo é acelerado. Precisamos crescer, produzir, minerar, vender, exportar. Para isso vamos ter que desmatar. Tá justificado? Quero ver como vai ser quando não houver pasto para o gado, quando não houver água para beber, rio a correr, grãos para vender. Restará a sequidão e você, ou melhor, nós, porque quem responde pelos danos não é somente quem degrada. Estamos criando uma geração desamparada pela mãe natureza, pelos elementos que são pilares. Não porque ela nos deixou órfãos, mas porque é tanta fumaça pelos ares. Injetamos dia após dia inseticida no seu ventre, enquanto somos nós a maior praga, que tudo destrói com as grandes máquinas e pivôs que a água do rio traga. A terra está gritando, as águas estão chorando, os ventos enlouquecidos nos chacoalhando. E nós? Eu quero ver aonde é que vamos nos esconder da bronca dessa mãe quando ela vier nos repreender. Uou. Salve a mãe natureza. Estou pela verdade, fé nos passos. Slam Fatos! Hélida, eu queria agradecer muito esse espaço aqui e dizer que não é porque você está aqui não, mas você é uma potência tão forte aqui, tão necessária entre a gente, porque se a gente está aqui hoje e toda essa luta, né, eu me espelho muito em você, né? Eu queria agradecer muito por esse espaço aqui e saber que a gente agradeço demais e sem clichê de verdade, eu sou porque nós somos. E essa é a nossa máxima. Muito obrigada. Muito obrigada a você que ficou por aqui, que passou, compartilha demais, chama todo mundo para vir pro Pode Tudo, porque esse é o nosso espaço de poder e empoderamento. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder.